Opa pessoal, tranquilo? Eu estou aqui vindo antes do vídeo pra pedir pra que vocês me sigam no Instagram, @Matzilla, eu tô sempre postando coisa lá, novidades sobre os vídeos, e também no Twitter, @Matzilla616, onde eu tô sempre tendo um contato próximo ao pessoal do canal, então eu espero que vocês me sigam lá, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Tudo bem, filmes de heróis são incríveis, mas de vez em quando existem recursos que deixam a desejar. Computação gráfica é um tipo de linguagem visual, um recurso que move a narrativa, sendo essencial em boa parte do universo de heróis, porque você está lidando com o imaginário das pessoas. Nós não vemos super-heróis através das janelas das nossas casas, voando por aí, faz parte da narrativa visual trazer isso o mais próximo possível da nossa realidade. O ponto não é o CGI da Marvel de forma isolada, nem mesmo quando ele por si só é mal acabado, mas em como isso reflete o descaso dos estúdios em relação às produções pontuais, que no geral também são tratadas com muito menos do que deveriam. Começamos com um exemplo para pavimentar o debate. Em 2016 foi lançado o Doutor Estranho, que eu arrisco dizer como o primeiro filme do gênero de heróis que entrou de vez na parte mística da coisa e se arriscou bastante. Magia é uma coisa que não existe no nosso mundo, obviamente. Logo, estruturar uma ambientação fantasiosa de maneira verossímil é um dos pilares narrativos nesse filme. Com isso temos o primeiro ponto. Já em 2016, a Marvel provou que consegue sim criar todo um universo visual bem feito e estruturado, diferente do que já tínhamos visto anteriormente, que, na minha opinião, ainda era muito bom. Até 2016, o CGI da Marvel era completamente impecável, mas aí então a coisa desandou em 2017, por algum motivo que eu ainda não consigo explicar. Homem-Aranha de Volta ao Lar. A qualidade do filme não importa, mas em diversos momentos é visível o quanto o CGI do filme é porco e negligenciado. O traje do personagem parece uma massinha 3D sem profundidade, sem detalhes, sem dobraduras, diferente de outras adaptações do mesmo personagem que gastavam milhões em um CGI absurdo de bem feito, como é o caso do Aranha do Andrew Garfield, principalmente o espetacular Homem-Aranha 2, onde o CGI na cena inicial de Web Swing até mesmo tinha um trabalho de analisar a direção que o vento influenciaria na malha da roupa, enquanto o Aranha do Tom Holland parece mais um personagem de PlayStation 2, e querendo ou não, essa falta de realismo nos tira da imersão do filme, por mais que sejam sim elementos fantasiosos na tela. O CGI sendo colocado de forma realista nos coloca ainda mais dentro desse mundo. Avançando os anos, nós temos problemas visuais em um dos maiores filmes do universo cinematográfico e um dos melhores, inclusive, Pantera Negra. Antes eu vou deixar claro aqui que isso não muda ou tira os méritos do filme, só tô levantando esse ponto porque para um filme que foi vendido como tão importante pro estúdio e de peso narrativo para todo o MCU, ter um problema de finalização tão simples que a gente não vê nem em filmes com metade do orçamento é de se questionar o comprometimento da empresa com aquele produto. Até porque a cena final do filme sofre com problemas de movimentação dos personagens que parecem pesos de papel e não seres humanos, como se não tivesse tido uma análise física das suas habilidades e movimentos, como se estivessem num ambiente sem gravidade e lógica. A iluminação é mal feita, os trajes parecem muito pior do que massinha, é tipo como se fosse, sei lá cara, areia. Chega a parecer um jogo mobile que infelizmente me tira o sentimento do filme. E olha, tem até jogo mobile melhor do que isso, tirando o peso que a cena poderia ter. Era uma cena narrativa, era uma cena dramática muito forte. Ainda mais porque ela se passa no que costuma ser o ponto alto da história e esperado por todos, o grande terceiro ato, que deveria nos mostrar o peso dos socos, a ameaça da luta, mas só fica parecendo algo rushado. A gente tem exemplos de filmes como Mulher Maravilha 1984 que foram criticados, dentre outras coisas, também pela falta de uma grande luta no terceiro ato, porque o gênero de heróis ficou conhecido por funcionar dessa maneira, grandes lutas exageradas ao invés de momentos narrativos fortes. O caso também nem é falta de capacidade. A gente já viu que o estúdio é capaz de entregar uma coisa bem finalizada. Então o que acontece para alguns filmes terem que lidar com questões tão ultrapassadas disso tudo? Será que o problema foi a falta de tempo? Você pode dizer, e realmente, os filmes possuem um tempo limitado de no máximo 2 anos para serem feitos, já que a distância entre um lançamento e outro é curto. Filmes de grande orçamento e sucessos de bilheteria agora exigem mais de 2.000 cenas de efeitos especiais, em oposição à média de 500 a 1.000 necessárias antes que o CGI fosse tão avançado quanto é agora. Isso significa que as equipes que estão sobrecarregadas e mal pagas, às vezes podem ficar com um curto espaço de tempo e pessoal para finalizar, como é evidenciado em Pantera Negra. Sério mesmo, esses profissionais que fazem os efeitos especiais sofrem corte de seguro de vida, corte de funcionários, corte de salário, têm suas férias reduzidas,
tudo pra terminarem esses filmes o mais rápido possível. Enquanto o estúdio lucra milhões, eles não recebem justamente pelo seu trabalho e ainda precisam fazer números absurdos de cena em pouco tempo, ainda precisando fazer e refazer cenas que o estúdio não aceita ou necessitam de alteração. Normalmente, uma pré-produção de efeitos especiais começa antes da gravação principal do filme, em questão de modelagem e outros aspectos, e continua bem depois que o filme termina de gravar, o que dá um tempo de cerca de 1 ano e meio, o que pode variar em alguns casos. Segundo um artigo escrito por Devendra Hardwar e no documentário Life After Pi, aquele filme lá do maluco no barco com o tigre, a empresa por trás dos efeitos, Rhythm and Hues, acabou declarando falência apenas 2 semanas antes de ganhar o Oscar pelo seu trabalho no filme 2013, sendo visível como esses profissionais que tornam as ideias do diretor tão reais não possuem o reconhecimento e ganhos justos. Eu vou pegar outro exemplo. A gente nem precisa ir tão longe assim. Em 2021, a gente teve Viúva Negra, um filme atrasado em 2 sentidos, tanto pela falta de timing, a personagem foi apresentada em 2010 e só 11 anos depois a gente teve um filme solo, sendo que a mesma é Vingadora fundadora, e esses foram trabalhos nos anos iniciais do universo, e o filme não é tão bom assim. E também o filme foi atrasado devido à pandemia, ou seja, tempo de enriquecer a ideia e pós-produção não faltaram. Será que foi falta de orçamento? Cara, o MCU é a franquia mais lucrativa da história do cinema. Dinheiro definitivamente não é um problema pra eles. Então, o que eu acho que seja? Bom, tem vários pontos. Falta de comprometimento com alguns personagens, os motivos variam e são refletidos de diferentes formas. Viúva Negra mesmo, você consegue sentir a falta de carinho pela personagem desde o atraso com a produção solo até o trabalho de CGI mal acabado. E óbvio que todo mundo que assiste vai pagar pau de qualquer jeito, porque qualquer coisa que a empresa entregar, eles vão gostar. E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso mês que vem, falando sobre o quanto a Marvel entrega produtos genéricos e as pessoas continuam vangloriando esses produtos como se fossem obras-primas. Nem mesmo o Homem-Aranha, maior herói da editora, meu herói favorito, escapa de ser deixado de lado em alguns projetos, mas o caso dele eu acredito que seja diferente. O nome do herói se vende sozinho, qualquer coisa que tenha ele vai chamar atenção, logo é muito mais fácil entregar um trabalho mais ou menos, investir pouco e lucrar muito. Nossa, mas não é óbvio que a Marvel é uma empresa e lucrar o mais importante no fim do dia? Claro, mas a mesma já provou que quando tá disposta, ela consegue unir as duas coisas e sair ganhando no fim do dia. O uso excessivo de CGI não só demonstra um certo descaso, mas de certa forma cria produtos mais preguiçosos, que ao invés de investirem em efeitos práticos, que obviamente são mais trabalhosos, preferem trilhar um caminho mais fácil e que algumas vezes pode sair até caro. Tudo é uma tela verde, tudo é captura de movimento, ainda envolvendo um descaso com os profissionais do VFX. Outro grande problema é como os estúdios negligenciam certos detalhes na produção, erros e problemas para resolverem posteriormente com CGI, dando ainda mais trabalho para as empresas de efeitos especiais, trabalho desnecessário que tira o tempo gasto em cenas importantes para cuidar de cenas irrelevantes com pequenos detalhes, como os trajes. O próprio traje do Homem-Aranha em Guerra Civil era na produção e foi substituído totalmente por um boneco de CGI que claramente tem uma qualidade muito menor do que os outros. O gênero de herói é um dos formatos de cinema capazes de fazer o que quiser, melhor expandir suas temáticas e passar histórias com valores. Ser herói em qualquer mídia que seja é um recurso narrativo, não um direcional para a história. Debaixo daquele manto existe uma pessoa e uma infinidade de histórias que podem ser contadas. Lidar com esses personagens é lidar também no envolvimento que as pessoas têm com tudo que os envolve. Eu sei que eu falo aqui no canal que eu gosto de filmes como Homem-Aranha Longe de Casa, mesmo ele sendo um filme mediano pro personagem, mas sim, me magoa ver que o personagem não tá tendo todo o seu potencial atingido, como ele poderia ter. Quantas crianças negras não foram ver Pantera Negra e se inspiraram tanto no personagem quanto em todo mundo apresentado em Wakanda? Ah, mas criança nem liga pra CGI. Cara, esse não é o ponto. O ponto é você tá ciente de como aquela história é mais do que um filminho de herói pra muita gente. E mesmo tendo recurso pra entregar um trabalho que você sinta carinho, até nos pequenos detalhes. Não o fazer porque é mais cômodo, não se atentar a personagens que ou não pareçam tão relevantes quanto os outros, ou que se vendem sozinho, é simplesmente absurdo. É uma coisa que dói de se ver, sabe? E, enfim, eu gosto dos filmes da Marvel e eu não reclamo deles serem genéricos, mas é uma questão muito difícil pensar que a gente tá sendo entregue com produtos que são medianos. Eles não estão atingindo o seu potencial maior, tanto narrativamente, quanto em questão de efeitos, tanto em questão de atuação, tanto em questão de direção. A gente podia estar recebendo mais, mas a gente recebe de menos. E olha, eu acho que isso é no geral, sempre foi assim. Empresas multimilionárias capitalistas sempre vão entregar o menor.
que vai dar mais lucro, porque as pessoas vão continuar consumindo. Eu não vou usar esse argumento aqui ainda, eu quero fazer um vídeo completo falando sobre isso, falando sobre como especificamente a Marvel criou uma fórmula muito específica que mantém os filmes dela num patamar gigante, num patamar enorme, onde eles estão lá em cima, mas ao mesmo tempo, em questão de qualidade, eles estão tão lá embaixo que até dói. E lembrando que o roteiro desse vídeo foi escrito em conjunto entre euzinho aqui e o meu designer, o meu incrível cara, um dos meus melhores amigos do mundo, meu irmão, o Gabriel, que tá lá no Twitter. Ele faz artes incríveis, ele faz edição, é a coisa mais maravilhosa. Se vocês quiserem alguma encomenda, vai lá com ele, curte, comenta, segue, divulga, porque esse cara merecia estar lá em cima, merecia estar junto com os grandes, merecia estar trabalhando pra Netflix de tão foda que ele é. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais.